será que dá para eu pegar Alzheimer? Tipo, o Saulo tá resfriado, vou lá, convivo com ele e falo, putz, fiquei resfriada também. Não, claro que não, né? Alzheimer não é uma doença contagiosa. Mas será que ela tem alguma interação genética? É uma das dúvidas que a gente vai responder hoje sobre o Alzheimer. Fica até o final. Esse é o segundo vídeo da nossa série sobre Alzheimer. Bom, pessoal, eu sou a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra. Pessoal, tudo jóia? Dr. Saulo, médico neurologista. E a gente fez um vídeo respondendo, duas questões sobre a doença de Alzheimer e teve um artigo que mostrou as 6 principais questões das pessoas, as dúvidas das pessoas sobre isso. Hoje a gente vai responder mais 2 delas. Bom, e uma delas é a que a gente começou já falando, o Alzheimer, ele é genético? Tudo bem. Pois é, a gente tem o que a gente fala de uma interação genética, né? Existe uma influência genética. Não é uma doença hereditária, quer dizer o quê, né? Nossa, tantos % dos meus filhos com certeza terão, né? Isso não acontece, mas existe sim um aumento de chance se você tem parentes de primeiro grau com Alzheimer. A chance maior ainda é de você não ter, tá? Mesmo que você tenha pai ou mãe com Alzheimer. Mas a sua chance é um pouquinho maior do que um amigo seu que não tem pai e mãe com Alzheimer. Então, aumenta a chance de você ter parentes com Alzheimer. Mas a maior parte das pessoas que tem é um grande acaso na família, né? Um caso isolado e não tinha ninguém na árvore genealógica que tinha, mostrando que qualquer pessoa, sim, está sujeita ao Alzheimer. Então a gente acredita que o Alzheimer é uma doença multigênica, né? São vários genes que interferem, muitos deles talvez a gente nem conheça ainda. E existe a questão do ambiente, né? Da vida da pessoa, né? Como foi a vida, como é o estresse, padrão de sono dela, reserva cognitiva. Que aí entra o tema dos nossos curiosamente. A gente já fez vários curiosamente porque as pessoas ficam tentando identificar quais são os fatores de risco. Então a gente já fez falando... Poxa, natureza ajuda ou atrapalha Alzheimer? Ter pet. Ter cachorro, interagir socialmente. Então, as pessoas têm visto alguns fatores protetores para o Alzheimer. Quer dizer, eu posso até ter essa predisposição, essa influência genética, mas se eu tenho hábitos de vida saudáveis, se eu tenho interação social, se eu tenho um pet, se eu convivo na natureza, se eu estudo... Leio, né? Então, jogo... A gente tem vários fatores que são protetores e me fazem com que diminua a minha chance de eu desenvolver o Alzheimer. Tudo bem. Para completar essa temática, né, lembrar que hoje está muito polêmica a questão de fazer teste genético para ver se você tem predisposição. Por hora, né, oficialmente a neurologia não orienta esse tipo de testagem, porque você ter um ou outro gene não significa que você vai ter no futuro. Então, né, muitas vezes você cria uma preocupação desnecessária, vamos colocar assim. Então, mais estudos são necessários para a gente fazer uma indicação às cegas, né, desse tipo de testagem. E antes da gente ir para a próxima pergunta, não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado por você estar aqui com a gente. Bom, vamos para a próxima pergunta. Quais são as formas de tratamento do Alzheimer? Muito bom, né? Lembrar, né, que infelizmente o Alzheimer é uma doença incurável. Ela entra como uma doença neurodegenerativa e a medicina, a neurologia ainda não conseguiu desenvolver uma cura, ou seja, um tratamento que ou interrompa a perda de memória ou recupere a memória perdida. O que a gente tem hoje de arsenal terapêutico são medicamentos para desacelerar a progressão, ou seja, com os remédios a pessoa evolui mais devagar do que sem os remédios. E a gente teria aqui os anticolinesterásicos, né, que é a donepezila, a rivastigmina e a galantamina. E a gente tem a memantina, como comprovados, né, cientificamente, que podem ser usados nesse contexto de desaceleração. Fora isso, agora está muito em voga, veio os anticorpos, donazemab, entre outros, que estão sendo estudados, que são também propostas de anticorpos que desaceleraria a progressão da doença. Aqui algo mais novo, estudos estão saindo, teve toda uma polêmica na aprovação de um deles lá no FDA nos Estados Unidos. Então aqui a gente tem que esperar um pouquinho mais, mas abriu espaço para uma nova área que está sendo estudada dentro dessa medicina cognitiva, que é a questão dos anticorpos contra a perda cognitiva. Chegaram a testar também o canabidiol, mas ainda não teve nenhum dado. O canabidiol a gente viu que assim, como desacelerador aparentemente não funciona bem, o que o canabidiol consegue é atuar em alguns sintomas do Alzheimer,
por exemplo, agressividade e agitação, por exemplo, na insônia. Então o canabidiol conseguiria melhorar alguns sintomas, mas por hora ainda não comprovou de forma consistente que é um desacelerador, tampouco, né, e muito menos como um estabilizador ou um recuperador de cognição. E temos também estudos em estimulação magnética transcraniana, né, aqui também com foco em tentar melhorar um pouquinho alguns sintomas, melhorar a performance de alguns setores de cognição que estão danificados, mas também de forma alguma como uma cura, né, um tratamento que parasse a progressão da doença ou recuperasse cognição perdida. E claro, né, saindo dessa linha mais medicamentosa, a gente tem a questão da reabilitação neuropsicológica, que aqui seria estímulos, onde a pessoa receberia semanalmente, pelo menos, de um bom neuropsicólogo que estimule a cognição daquela pessoa, também com o intuito de desacelerar a progressão. Bom, pessoal, é isso. Esperamos que tenham gostado desse segundo vídeo sobre Alzheimer. Ainda tem dúvidas? Aguarda que o terceiro vídeo vem por aí. Um abraço!